Glória a Deus. Receba o servo do Senhor aplaudindo ao nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, irmãos. É uma honra poder estar aqui nessa noite e agradecer a Deus por essa oportunidade, esse culto de Santa Ceia. Quantos estão alegres com Jesus? Deixa eu ver aí. Não está fraco, irmão. Quantos estão alegres com Cristo? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Josué, capítulo 14. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, sempre ser grato a Deus, a pastora Dilma, a pastora Maíra, pelo convite. Eu sei que os irmãos aí estão orando por mim. Amém, irmãos? E eu creio que o Senhor há de falar ao nosso coração, além daquilo que Ele tem falado já até aqui. Josué 14, versículo 10 em diante. Vamos ler, irmãos. Estender um pouco mais a leitura. Desde o versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Então socorro vai até você, meu irmão. Aleluia. Para a glória de Deus. Vamos. Olha, tem mais alguém que ainda não achou. Então os nossos obreiros aí fizeram em Harvard, irmão, um curso de achar livro da Bíblia. Amém? Então grita por eles aí que eles acham de olho fechado. É forte demais. Amém? É forte. Quero... Josué 14, o versículo de número 6. Vou esperar todos para que possamos ler para a glória de Deus. Agora, todos acharam? Amém. Então vou ler, amém, irmãos? Amém. Versículo 6 em diante diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia! Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Está aqui já uma promessa para a tua vida, irmão. Então já receba em nome de Jesus. Aleluia. Pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora é isso que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Repita-se comigo, diga: minha força é a mesma. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Oh, glória! Pode tomar o seu assento. Querido, eu quero que você faça uma pergunta aí para o seu irmão. Eu sei que você ama olhar para o seu irmão e perguntar para ele, por isso que eu gosto de fazer, amém, querido? Olha para ele nesse olho verde, azul do seu irmão. Mostra os dentes para ele, amém, querido? Não é feio, não. Pode estar faltando dente, tem problema. Sorri com a mão na boca, amém? Fala para ele: meu irmão, o que o tempo tem feito contigo? Amém? Preste muita atenção, irmãos, porque Deus ele falou comigo ontem a respeito dessa palavra. Eu nem sabia que eu ia trazer essa palavra, mas coube o Senhor e Ele assim preparou para que nós viéssemos ouvir essa palavra. Preste bem atenção, queridos. Às vezes tem dia, irmão, que eu estou ali, grito um pouco mais, tem dias que é um pouco menos, mas independente, é muito importante que você entenda aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Irmãos, não sei se já aconteceu com você, de você, e agora na vida de casado, às vezes eu acabo cometendo essas gafes, mas de você acabar deixando a comida às vezes fora da geladeira, ou deixar algo muito tempo e a comida acabar estragando. Quem já aconteceu isso alguma vez?
dá uma alegria, né, irmãos? Você esquece lá, meu Deus do céu, aquele arroz que eu fiz, aquele feijão. Aí você deixa lá e estraga. Porque passou um tempo e acabou estragando. Irmãos, e por que eu faço essa comparação? Porque às vezes na vida de muitas pessoas, quanto mais o tempo passa, com todo respeito eu vou falar isso, muitas pessoas vão ficando estragadas na presença de Deus. Passa o tempo e ao invés de melhorar, vão passando os dias, vão passando os anos e vão se tornando pior. Relaxados. Às vezes, querido, a palavra hoje é uma palavra de Santa Ceia para nós nos examinarmos. Nos tornamos muitas vezes fofoqueiros. Estamos trazendo para a nossa vida muitas vezes aquilo que o Senhor não se agrada. Mas eu vou dar um outro exemplo. Você sabia que existe um tipo de queijo que quanto mais antigo ele é, mais valor ele tem? Existe também bebidas, irmãos, que quanto mais tempo ela é conservada, mais antiga ela é, mais preciosa ela é. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, que eu acabei de fazer, eu repito: o que o tempo tem causado na tua vida? Quanto mais o tempo passa, você tem melhorado na presença de Deus ou você tem estragado na presença do Senhor? A palavra do Senhor para nós, ela é simples, irmãos, é uma palavra para que eu e você possamos olhar para dentro de nós, examinar a nossa vida e falar: meu Deus, de quando eu me converti para hoje, como é que está a minha vida agora? Como é que eu tenho andado, como é que eu tenho caminhado na presença de Deus? Tem pessoas que muitas vezes já foram uma luz muito forte, mas hoje estão apagadas na presença do Senhor. Tem pessoas que já foram um instrumento poderoso nas mãos de Deus, só que hoje estão cansadas, já não tem mais ânimo, já não tem mais força. Aqui nós vamos entender, querido, na vida de Caleb. Caleb, ele era um dos homens que auxiliava Moisés. E nós vamos conhecer da história de Caleb, tanto Caleb como Josué. Eram dois homens que poderiam ser chamados hoje como o braço direito, onde Moisés podia olhar e contar, falar: rapaz, esses homens aqui eu posso verdadeiramente contar com eles. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: será que Deus pode contar contigo em nome do Senhor, meu irmão? Será que Deus, Ele pode olhar para você e pode falar a teu respeito, como falou a respeito de Caleb, de Josué, como falou a respeito de Jó? Porque a Bíblia diz que o Senhor passeia com os olhos sobre a terra, procurando os fiéis, procurando homens e mulheres, irmãos, com que Ele possa contar. E infelizmente, em muitos casos, às vezes o Senhor não está podendo contar conosco, porque nós estamos ocupados demais com os nossos próprios afazeres, com as nossas preocupações, com as nossas paixões. Só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, eu já quero profetizar, querido, aleluia, porque Ele quer te fazer um vaso precioso nas mãos dEle. Ele está falando para homens e mulheres nessa noite: desperta tu que dormes, porque eu quero te usar, em nome de Jesus. Quem recebe em nome do Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer que a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. No mundo, irmãos, existem hoje muitos murmuradores, muitos que reclamam, muitos que desanimam os outros. Mas eu quero perguntar para você: quem é você no meio da multidão? Aleluia, oh glória. Quem vai ser você? Caleb, Josué, ou vai ser aquele que vai se esconder, que vai murmurar? Entenda, essa pessoa que está do seu lado hoje, meu Deus, às vezes ela está esperando um sorriso de você no meio desse culto. Está esperando que muitas vezes você olhe para ele, olhe para ela e libere uma palavra de Deus. Saindo aqui das quatro paredes, lá aquela pessoa no seu trabalho, até mesmo na tua casa, ela está esperando, já às vezes já fazem anos, e você ainda não tomou uma postura diante da presença de Deus. Brilhar, irmãos, aqui, um flash aqui. Quero perguntar para você: faz alguma diferença, irmãos, essa luz aqui? Não faz nada, irmãos. Olha quantas luzes a gente tem aqui. Mas se eu for, irmãos, para o meio do fim dessa rua aqui, bem escondido ali, onde está tu um breu, ela vai ter utilidade, sim ou não?
Deus está falando que quer te usar onde existe trevas, queridos. Às vezes dentro da tua casa, lá no teu trabalho, o Senhor quer te usar como ferramenta nas mãos dEle. Quantos querem ser usados na mão do Senhor? A gente muitas vezes está querendo ser útil aonde o Senhor está falando, filho, aí não precisa. O Senhor está querendo te usar. A Bíblia vai falar a respeito de Josué e Caleb, irmãos, em uma oportunidade onde o Senhor preparou 12 espias para ir visitar Canaã, para eles espiarem a terra, para ver se a terra de fato era boa, como é que era a terra. E desses 12 irmãos, 2 apenas, Josué e Caleb falaram, a terra é boa, subamos animosamente, a terra emana leite e mel, vamos lá. Mas outros 10 falaram, não, lá tem gigante, lá tem um povo forte, a gente perante eles nós somos como gafanhotos. E irmãos, às vezes como a gente é negativo, é ou não é? Como muitas vezes tudo que acontece na nossa vida a gente reclama. Às vezes o ônibus atrasa, às vezes a gente não sabe que é um livramento que Deus está dando para a gente. Às vezes Deus fecha uma porta e a gente fala, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E fala, filho, eu estou te preparando algo maior. E às vezes a gente não entende, deixa de vir na igreja, reclama, vira as costas para Deus. E o Senhor está falando, filho, lembra da minha palavra, porque a minha palavra diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Eu vou declarar mais, a Bíblia vai dizer que se os nossos olhos, aleluia, forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Não é que tudo que a gente faz é ruim, não, é que os nossos olhos estão contaminados. Josué e Caleb viram a mesma terra que aqueles 10 homens também viram. Qual era a diferença, irmão? Quem somos nós no meio desses 12? Ah, o Brasil está em crise, isso e aquilo outro, é o mesmo país, irmãos. A diferença é o Espírito que está em nós, aleluia. Até quando nós vamos dar lugar para o espírito de murmuração na nossa vida? Até quando nós vamos dar lugar para o espírito de reclamação, de tristeza? O Senhor está falando nessa noite para você, querido. Se alegra, meu filho, ainda que as coisas não estejam do jeito que você muitas vezes idealizou. Se alegra, ainda que muitas vezes o dia muitas vezes não seja aquele sol bonito, aquele céu azul. Se alegra, porque eu sou o sol da justiça que já brilhou para a tua vida nessa noite. A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, que lá não vai ser necessário sol, porque o nosso Deus será o próprio sol. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, irmãos, por que a gente já não começa também a viver isso aqui, trazer o céu para cá agora? Independente se as circunstâncias elas estão ao nosso favor, eu vou me alegrar na presença dEle. Aleluia. Josué e Caleb foram a diferença em meio a um povo murmurador. Em meio ao povo murmurador, apenas eles, apenas esses 2 entraram e tomaram posse da terra que manava leite e mel. Às vezes você reclama porque a bênção não te alcança, mas é a sua postura em meio à prova que muitas vezes está retardando o projeto de Deus na tua vida. Você sabia, irmãos, que muitas vezes era para você estar vivendo, colhendo tudo aquilo que Deus já preparou para você, e você só não está colhendo por causa da sua postura de reclamar, de ficar sempre lá chateado com as coisas que acontecem. Você quer ver você se alegrar hoje? Vamos visitar comigo a ala de doentes terminais no hospital. Pessoas que estão, irmãos, já com fim pelos homens decretado. A gente vai ver que a nossa vida está muito boa, só que a gente sempre procura ver o lado negativo. O Senhor está falando, filho, enxerga com o meu olhar. Aleluia. Está aqui o pastor Marcelo,
que faz um trabalho junto com o diácono Fernando aqui de recuperar pessoas, e sabe exatamente, irmãos, o que é pessoas diante de um fim, pessoas que aparentemente não tem solução, não tem saída, e Deus pega, querido, e transforma essas pessoas. E Deus está falando para você, o que é esse problema que você até mesmo chorou hoje durante o dia, o que é esse problema perante o meu poder? Será que eu não posso resolver? Será que eu não posso mudar essa situação? O que é, querido, a luta que você está enfrentando perante alguém que está com câncer terminal? O que é a luta que você está enfrentando para alguém, irmãos, que a gente viu aí no começo do ano, que diante de vários deslizamentos perdeu a família toda, perdeu tudo? E o Senhor está falando para nós, é tempo de nós nos alegrarmos na presença dEle. Aleluia! Sabe o que o Senhor acabou de falar no meu coração? E assim diz o Senhor para a tua vida: será que eu não sou suficiente para que você se alegre? Será que eu não sou suficiente para que você se levante dessa situação que você se encontra hoje? Será que eu não sou suficiente para que você possa sair desse estado onde você fala: Deus, eu não tenho ânimo? Será que eu não sou suficiente para você se animar? Eu digo para você, Ele é o fôlego que você precisa, Ele é a alegria que você precisa, Ele é o teu Deus. Ele não é uma religião, querido, que você vem aqui de terça, quinta, domingo. Ele é o teu Pai, aquele que escolheu estar contigo, não apenas quando você está aqui na igreja, mas Ele escolheu fazer morada dentro de você. Aleluia! Ele poderia escolher morar, irmãos, como antigamente dentro de um tabernáculo. Mas Ele falou: eu vou morar dentro dele, eu vou fazer morada nele. Ele escolheu morar dentro de você. Então eu quero falar isso, querido. Então dê lugar para que o Espírito Santo controle os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vida, os teus passos, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos já podem se alegrar na presença desse Deus nessa noite? Aleluia! Analisa a tua vida, querido. Eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Eu sei que dói muitas vezes, eu sei que não é fácil. Eu já murmurei, eu já reclamei. Só que eu tenho aprendido que não, a minha reclamação perante Deus não vai mudar nunca a minha vida. Mas eu apenas me levantar e falar: Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer é me alegrar. O Senhor é suficiente para mim. O que Jesus falou para Paulo quando Paulo orava de forma contínua, pedindo para que o Senhor Deus tirasse um espinho na carne? O Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você está fraco, que aí você está forte. Aleluia! O Senhor quer te usar nessa noite, irmãos. Se levanta do estágio que você está, até mesmo de como você chegou aqui. Você fala: pastor, eu não tenho força. O Deus está te liberando força. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, existe força do céu sendo liberada sobre a tua vida. Você pode não estar acreditando, mas quem está recebendo, já está recebendo uma força sobrenatural, já está se levantando e vai falar nessa hora: eu não vou ficar do jeito que eu cheguei aqui. Pode ter gigante, pode ser uma terra difícil, mas tem o meu Deus nessa terra. É promessa dele. E se é promessa dele, então eu vou me alegrar em nome de Jesus. Josué e Caleb tinham esse espírito. Poderia estar o que for, a luta que fosse, mas aquela pessoa: vai dar certo, vamos. É gostoso, irmão, estar perto de pessoas assim, ou não é? Vamos, vai dar certo. Luísa falou que tem um dizer lá no Ceará. Como é que é? Vai dar certo. Já deu certo. Qualquer coisa você fala com o cearense, fala: já deu certo, vai dar certo. Você pode declarar para o seu irmão nessa noite, segura na mão dele e fala: meu irmão, já deu certo em nome de Jesus. Aleluia. Fala para ele: vamos que a terra é nossa. Oh glória. Fiel é
o que prometeu, e Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a tua mão e aplauda esse Deus, querido, que se faz presente. Aleluia! Existe um Deus que nos sustenta, existe um Deus que nos fortalece, que quando muitas vezes o mar está revolto, não tem jeito, Ele fala: vem, anda comigo sobre o meio desse mar, anda comigo no meio dessa tempestade, meu filho, eu estou te chamando. Deus está te chamando para no meio dessa tempestade caminhar sobre as águas, viver no sobrenatural. Aleluia! Mas é quem quer. Haviam 12 discípulos naquele barco. Quem viu que era capaz de andar sobre as águas? Pedro, um homem apenas, irmãos. O mais triste, irmãos, é que eu estou pregando aqui para 50 pessoas, mas pegando a base bíblica, poucos vão crer e vão andar sobre as águas. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem quer ser esses poucos escolhidos em nome do Senhor? Depende de você. Jesus, eu não estou falando de apóstolo Paulo, de Pedro. Jesus não pôde operar na sua terra natal por causa da incredulidade do coração daquele povo. Um dos discípulos perguntaram: pode vir alguma coisa, antes de ser discípulo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente fala de Tomé, fala de homens assim, mas desculpa, irmãos, a gente age da mesma forma. Deus pode mudar meu problema? Olha a situação que eu estou vivendo, olha quanto tempo eu estou passando por isso. A gente pode não falar, mas a gente pensa assim. Se a gente não pensa, as nossas atitudes refletem isso, irmãos. E o Senhor está querendo mudar esse quadro hoje. O Senhor está querendo mudar esse quadro hoje, irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Mudar o seu ânimo, mudar o seu vigor, mudar a sua face. Oh, aleluia! Das pessoas não entenderem a luta que a gente está enfrentando, mas ver o sorriso no nosso rosto. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que nos faz ser diferentes, irmãos, não é ter uma carteirinha de membro da igreja. O que nos faz ser diferente não é usar a terno e gravata, usar vestido, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia! É aquilo que está dentro de nós que faz mudar tudo à nossa volta. E eu quero liberar, querido, que aquele que está dentro de você vai mudar muita coisa na sua volta, em nome de Jesus Cristo. Mas primeiro vai mudar dentro de você. Vai mudar a forma de que você enxerga as coisas, a forma de como você enxerga as pessoas. Deus vai começar a mudar muita coisa dentro de você, você crê? Santa Ceia, eu aprendi sempre, é culto de transformação. É culto da gente pegar a nossa vida e falar: meu Deus do céu, estou indo para um caminho muito errado. Irmão, eu estou falando aqui, não é de um povo estranho, mas é o povo de Deus. Do povo de Deus, de toda aquela multidão, 2 homens apenas. Você entende isso, irmãos? Que passaram isso desde do escrito dessa história. Tem mais aí de 3.000 anos, 3 a 4.000 anos, irmãos, e ainda permanecem. A gente permanece com o mesmo sentimento. A maioria não crê, só 3, 4, 5 tomam posse da bênção. Mas o Senhor quer mudar essa história hoje, amém, irmãos? Para que você que veio aqui hoje não veio aqui em vão. E o Senhor quer mudar essa história para a glória de Deus. Josué e Caleb, eles, diante daquela circunstância, eles falaram: vamos, subamos animosamente, vamos possuir herança. Foi a terra que papai nos deu, ó glória. Terra prometida é Canaã. E passaram-se o tempo, irmãos. A Bíblia vai falar que muitos daquela mesma geração padeceram. Muitos daquela geração ficaram no deserto. Andaram e não morreram na praia, morreram no deserto. E não viveram nada das promessas de Deus. Imagina, irmãos, você caminhar. Você acha que deserto cansa ou não? Imagina, irmãos, cada hora mudando de ambiente. Uma hora está calor de rachar, uma hora está frio. Anda e não vê nada. Cansa. E você caminhar por anos e não vê nada mudar na sua vida. Tem muita gente assim.
Eu não estou aqui para fazer você se sentir mal, mas para criar em você um sentimento de falar: meu Deus, a minha vida não pode continuar dessa forma. De passar anos e anos na igreja e falar: meu Deus, a minha vida não muda. A gente quer viver o milagre de Deus, irmãos, mas tendo as mesmas atitudes. E o Senhor está falando: filho, começa a mudar a forma de ver as coisas nessa noite, que eu vou mudar as coisas lá na tua casa, na tua família. Aleluia. Aquilo que não estava dando certo vai passar a dar certo para a glória de Deus. Josué e Caleb, eles chegaram num ponto, irmãos, onde viram todos da sua mesma geração morrerem e só eles permanecerem. Mas por quê? Porque o tempo para eles fizeram com que eles se tornassem pessoas melhores, fez com que eles se tornassem vasos mais experientes na presença do Senhor. É a diferença, irmãos, de um servo de Deus adorador e alguém que só murmura. Eles estavam juntos no mesmo lugar. Lembra do joio e do trigo? Eles nascem juntos, sim ou não? São até parecidos, mas só um, irmãos, pode gerar fruto para mim e para a tua vida, para nos alimentar. E qual é? O trigo. É só o trigo. Não adianta parecer apenas, nós temos que ser de verdade. O Senhor está nos chamando para sermos de verdade, semelhantes a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. E aí sim pode passar o tempo, e o tempo vai nos tornar pessoas mais experientes na presença do Senhor. Lembra que Paulo vai declarar, o mesmo Paulo vai declarar uma palavra: quando ele era menino, ele agia como menino, mas um dia ele deixou as coisas de menino. Ele passou a se tornar um adulto espiritualmente falando. Mas se tornar um adulto na presença de Deus não é você deixar de acreditar. A Bíblia nos ensina a sermos simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Às vezes a gente vai se tornando maduro demais, mas no outro ponto a gente deixa de crer. A gente deixa de acreditar no Deus que a gente serve. A gente deixa de vibrar com as coisas pequenas. A pastora falava isso ontem lá no monte, irmão, nós oramos. E quantas das vezes a gente deixa de se alegrar com os mínimos detalhes. E o Senhor está falando: filho, volte a se alegrar. Volte a acreditar que aquela bênção que antes você acreditava, ela vai acontecer na tua vida também, em nome de Jesus. E como eu volto a repetir, o tempo vai deixando a gente acomodado muitas vezes. A gente já não ora mais. A gente já não vem mais com alegria para a casa de Deus. Se examine, irmãos, eu não estou aqui para te acusar, mas para que você se examine. Será que você ter vindo aqui hoje não se tornou um peso, uma obrigação? Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, para bater cartão. Eu vou lá porque Santa Ceia não posso faltar, né? Ou tenho que ir. O tempo está fazendo mal para você. Porque, querido, quando nós estamos firmados nele, pode passar o tempo, mas quanto mais passa o tempo, mais eu quero Ele, aleluia. Quanto mais passa o tempo, mais apaixonado eu fico pelo Senhor Deus. Quanto mais passa o tempo, mais eu desejo Ele. Vamos trazer, irmãos, para a nossa vida cotidiana. Quantos casamentos, falei normal, quando vai passando 5, 10 anos de casado, vai esfriando, vai tratando de qualquer jeito, os apelidos aumentam. Não, irmãos. A gente vai se acostumando a sempre achar que o tempo é justificativa para relaxo. A gente vai sempre achando que o passar do tempo é justificativa para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Como se a gente ganhasse autorização para fazer coisas que antes a gente não fazia. Irmãos, eu vou pegar eu como exemplo para você não falar que eu estou sendo hipócrita. Antes eu chegava mais cedo na igreja. Antes, irmãos, eu me dedicava mais. Hoje, muitas vezes, irmãos, nós temos muitas vezes em tudo um relaxo. Nós temos muitas vezes um sentimento de fazer qualquer coisa. É aquela frase, né, que a gente usa: Deus entende. Meu Deus! O Senhor, Ele compreende, Ele sabe aquilo que eu estou passando. E o Senhor sabe, irmãos. Mas Ele quer justamente, diante das circunstâncias que você está passando, que você dê o seu melhor para Ele. Oh, irmãos, vamos passar o tempo e vamos nos tornar mais apaixonados pelo nosso Deus. Quanto mais passa o tempo, mais a gente querer orar, vir para a igreja, buscar a face do Senhor.
Eu preciso mudar, querido. Você também precisa. Você acredita nisso em nome de Jesus Cristo? O Senhor está nos chamando para isso. Quanto mais a gente acredita que a gente precisa melhorar, mais perto de Deus nós estamos. Amém? Então vamos pedir para Deus: Deus, me muda naquilo que eu estou precisando mudar, naquilo que eu preciso. O que isso tem como palavra de Santa Ceia? Tudo, irmãos, porque é examinar a nossa vida. Examinar, querido, será que nós estamos dando valor ao sacrifício que Jesus fez por nós? Ah, queridos, o Senhor está falando, vamos melhorar o nosso nível de adoração para Ele. Não esqueça, o milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, o vinho melhor ficou para o final. Eu quero profetizar na tua vida, querido, que o melhor vinho ainda está por vir em nome de Jesus Cristo. O seu melhor tempo na presença de Deus ainda está por vir. Tem pessoas falando: meu Deus, como era gostoso no começo. Mas o Senhor está falando aqui: filho, se prepara, porque o melhor tempo vai ser ainda aquilo que vai estar por vir na tua vida em nome do Senhor Deus. Não vai ser há 10 anos atrás, não. Agora é o tempo, querido, de um grande avivamento que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia! A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus diz: a glória da última, eu repito, a glória da última casa é maior do que a da primeira. Não é, querido, aquela glória, a primeira glória, não, é a última, é aquilo que está por vir em nome de Jesus. Quantos creem? Aleluia! Sua melhor versão não foi de 10 anos atrás. Quando você fala: nossa, eu não tinha barriga, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não, aleluia. A sua melhor versão, querido, é assim. Careca, eu nem vou falar do Lucas, coitado. É quando você até mesmo está com a barriguinha a mais. É quando vem os cabelos brancos. A sua melhor fase está por vir, aleluia. Caleb, com 85 anos, ele falou: a minha força é a mesma de anos atrás, de 40 anos atrás, o meu vigor é o mesmo, aleluia. Como Abraão, 99 anos, sendo pai de uma multidão. O Senhor está falando, querido, o seu melhor tempo ainda está por vir. A sua melhor história ainda não foi escrita lá na Maia Sébia. O Senhor está falando: eu ainda estou escrevendo. Hoje eu estou escrevendo o melhor dia da tua vida. Aleluia, quantos creem? Oh glória, aleluia. Irmão, chega de quando é o fim da nossa vida a gente está lá pegando os cacos. Não, a gente, irmãos, vai terminar no auge para a glória de Deus. Aleluia. O fim dos nossos dias, aí para 80, 90 anos, se o Senhor não voltar antes, amém? Vai ser de muitas bênçãos. Deus te usando. Aleluia. Você vendo seus filhos, eu quero profetizar isso, seus filhos, seus netos, servindo ao Senhor Deus. Você podendo falar: Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez. Mas não com aquela lembrança. Eclesiastes vai falar nunca com sabedoria. A gente vai falar que os dias passados foram melhores do que estes. Meu Deus! E falar: meu Deus, eu estou vivendo agora os meus melhores dias. E melhor dia não significa não ter luta, irmãos. Sabe quem está esperando? Viver uma vida sem luta, não. Viver o melhor de Deus é você estar mesmo na luta, mesmo às vezes passando por uma prova, mas você está bem com Ele. Você sem até mesmo conseguir explicar, mas você está alegre. Você não tem motivo para estar muitas vezes sorrindo, mostrando os dentes, mas você está. Que existe um Deus que te revigora, que te fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Pegando o próprio exemplo do vinho, irmãos, o vinho mais antigo, ele é mais valioso, ele é mais caro. Meu Deus. O Senhor está falando que quanto mais passar o tempo, mais valioso você vai se tornar para Ele. Aleluia. Nós não vamos aceitar, irmãos, passar os anos e cada vez a gente pior, mais frio, mais rabugento. É tão ruim, irmãos, ver gente rabugenta, já viu? Misericórdia. Sai pra lá, amém? Fala: Deus, passa a mão na cabeça e fala: Deus me livre. Você é rabugento, irmão. Ficar com 80 anos, sai daqui.
quer saber de nada. Não, irmãos. Eu tinha prazer em falar com meu avô, meu falecido avô, irmãos. Sentava com ele falando da vida. Não vi ele reclamando, ele já não enxergava. Ele já não tinha mais o mesmo vigor, mas ele não reclamava, não. Eu tenho alegria, irmãos, de lembrar do meu avô, porque eu não lembro dele triste, reclamando, não. As nossas últimas lembranças, irmãos, vão ser como? Qual foi a última impressão que você deixou sexta-feira quando você saiu do seu trabalho? Ou até mesmo hoje? Como as pessoas ficaram com a sua imagem da última empresa que você saiu, do último lugar que você morou? Meu Deus! Aleluia! Aquele crente chato, falava com ninguém, não olhava na... Misericórdia, irmão. Revela, irmãos. Eu tenho que melhorar, querido. Nós todos temos. Todos nós. Às vezes a gente falha sem querer, mas a gente tem que falar: Deus, melhora. Porque a Bíblia diz que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão lá, irmãos, aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar, estão olhando para nós, falando: meu Deus, é crente, vamos ver o que ele vai fazer. E qual é a impressão que a gente está deixando? É boa, é ruim? Pior, irmão, sabe o que é pior? Indiferente, não tem gosto. Aí é ruim. Não sei se é pior não marcar negativamente do que não marcar. Porque, irmão, se você coloca sal na comida, você não sente. O servo de Deus, ele é notado onde ele pisa. Se o crente ele passa por um lugar, ele não é notado. Não estou falando de se aparecer, não. Chegou! Não. É com a presença do Senhor, amém? Se não marca, tem alguma coisa estranha. Está com defeito, amém? Tem que marcar, irmãos. Eu sempre aprendi, nós somos chamados para marcar. Nós fomos marcados para marcar. Se a gente não está marcando a vida de ninguém, que evangelho é esse que a gente carrega dentro de nós? O evangelho que não... Irmãos, como? Evangelho é transformação, é boa notícia. Vou dar um exemplo: se o Fábio está triste e eu chego perto do Fábio com o evangelho, eu alegro a vida dele e vice-versa. Se eu estou triste e o Fábio chega perto de mim com o evangelho que está nele, ele me alegra. Você carrega o evangelho dentro de você. Sabe um motivo para você se alegrar? Eu volto a repetir: saber aquilo que você carrega dentro de você. Aleluia. Aleluia, Deus! Você jamais andaria triste se você soubesse aquilo que você carrega. E se você não carrega, querido, você vai sair daqui carregando em nome de Jesus, amém? Para a glória e honra do nome do Senhor Deus. Eu já vou encerrar, irmãos. Mas é importante nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos atentar para que verdadeiramente a nossa última imagem seja uma imagem, irmãos, na presença do Senhor. Em qualquer lugar, não estou falando que você vai morrer não, amém, irmãos? Você vai viver muito, em nome de Jesus, eu creio. Mas se você conversar com alguém, passar por algum lugar pela última vez, que você marque, que você seja uma bênção. Amém. Do começo ao fim. Que às vezes a gente chega num lugar bem, guardando a presença do Senhor Deus, mas passa o tempo, às vezes a gente vai sendo corrompido. Não. Permaneça inabalável. Permaneça, irmãos, com o coração incorruptível. Porque o Senhor, Ele vai te usar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Creio, Deus. Ele usou Josué, irmãos, ele usou Caleb. Imagina que Deus quer concretizar uma grande obra através da tua vida. Mas é como você vai estar se portando agora que vai determinar aquilo que você vai viver no futuro. A palavra do Senhor é simples. Quando eu digo simples, não estou tirando o poder dela, ela é poderosíssima. Eu quero dizer que ela é fácil de compreender. Aquilo que o Senhor quer de nós, irmãos. Se nós dermos crédito, isso pode mudar a nossa vida. Eu não vou aqui tacar fogos, irmãos. A palavra do Senhor é essa para a nossa vida nessa noite. O que o tempo está fazendo com a gente? Está nos tornando melhores na presença de Deus? Ou cada dia que passa, mais desanimado, mais triste? Eu sei que tem lutas, irmãos, mas já chega diante dos pés do teu Senhor. Ele vai mudar essa tua história.
Começando primeiro em você. Deus vai, irmãos, eu quero profetizar isso. Você que chegou aqui triste, até mesmo cansado de vir para a igreja, cansado muitas vezes de passar um momento tão difícil que você está enfrentando, o Senhor vai te renovar, você vai ter força, até você chegar no teu milagre. Elias estava cansado, Elias tinha pedido a morte, mas com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero profetizar que com a força dessa palavra, que é o teu alimento espiritual nessa noite, você não vai parar no meio desse deserto. Eu repito, você não vai parar até que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Quantos creem em nome do Senhor Jesus? Não vai parar. Mas lembra o que o anjo falou para Elias? O anjo primeiro ele levou o alimento. Elias voltou a dormir. Falou: Elias, come, bebe. Ele falou: Elias, levanta. O alimento está aí, irmãos. Você vai comer? Você quer comer? Se você comer dessa palavra, se você guardar ela no teu coração, você vai caminhar em nome de Jesus. Você vai indo. Um renovo, uma força, uma alegria, oh Deus. Uma alegria poderosa vai tomar conta do teu coração. Até você chegar em Canaã, para a glória de Deus. Aleluia! E chegando em Canaã, e daí que ninguém te para, vai ser de glória em glória, vencendo os teus inimigos, contando o testemunho, vindo luta, você vencendo, vindo batalha, você vencendo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra, para a glória de Deus? Até que o Senhor falou, querido. Quero que você aplaude e exalte o nome do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus fale ainda mais no seu coração, em nome de Jesus.